O deserto do Saara é, de longe, o maior deserto quente do mundo. Digo quente, porque, por definição, a Antártida e o Ártico também são classificados como desertos, mas se estamos falando de desertos no sentido clássico, o Saara supera todos os outros desertos quentes ou em uma quantidade considerável. Ele possui uma área de aproximadamente 9.200.000 km² ou 3.552.000 milhas quadradas, o que é apenas 200.000 milhas quadradas menor que os Estados Unidos inteiros. É cercado por 3 mares, o Mar Vermelho a leste, o Mar Mediterrâneo ao norte e o Atlântico a oeste. Compreende grande parte do norte da África, e seus países incluem Argélia, Chade, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Lígia, Sudão e Tunísia. No entanto, esta área, vasta e muito quente para sustentar muita vida humana em seus pontos mais áridos, tem uma história rica e surpreendente sob suas profundezas arenosas, com sinais de vida passada que se expuseram ao mundo moderno em ocasiões específicas. Começamos não em uma das regiões mais áridas ou na borda do Saara, mas no sul da Tunísia, onde em 2014 foram descobertos os restos de uma espécie extinta de crocodilo. Um crocodilo que tinha o dobro do tamanho do maior crocodilo conhecido hoje. Seu peso especulado era de 6.600 libras ou 472 pedras, e media 32 pés ou 9 metros e 7 centímetros de comprimento. Acredita-se que o terreno na área, durante a vida do crocodilo, fosse uma lagoa voltada para o oceano, perfeita para criaturas marinhas. O crocodilo tinha um focinho mais longo e estreito do que os crocodilos de hoje, permitindo que ele se deslocasse facilmente pelo mar Mediterrâneo. Acredita-se que, sendo tão grande, estivesse no topo da cadeia alimentar na área. O crânio sozinho tem impressionantes 5 pés de comprimento, e os paleontologistas da National Geographic que fizeram a descoberta afirmaram que a cabeça era tão grande quanto o próprio pesquisador. Originalmente, pensava-se que essa espécie tinha sido extinta em uma extinção em massa há cerca de 150 milhões de anos, entre os períodos Jurássico e Cretáceo. No entanto, a datação por carbono indica que este espécime específico viveu cerca de 120 milhões de anos atrás, sugerindo que a extinção não foi tão generalizada quanto se pensava inicialmente, ou seja, ela estava viva durante o período Jurássico. Contudo, o Machimosaurus rex, como é agora conhecido, não é o maior crocodilo encontrado na região do Saara. Entre 1946 e 1959, foram desenterrados os restos de um crocodilo chamado Sarcosuchus, ou supercroc, por paleontólogo francês Albert Félix de Laperrière. Entre 1997 e 2006, espécimes da mesma espécie foram encontrados por uma expedição liderada pelo paleontólogo americano Paul Sereno. Uma besta de 40 pés foi descoberta quase intacta. A espécie Sarcosuchus é considerada um animal de água doce, ao contrário de nosso amigo tunisiano, e pesava incríveis 16.000 libras ou 8 toneladas. O próximo caso nos leva de volta ao início dos anos 2000, quando o renomado paleontólogo americano Paul Sereno, conhecido por suas descobertas de fósseis de dinossauros, encontrou restos humanos de 10.000 anos enquanto procurava por fósseis de dinossauros. Na região de Teneri, no Saara, sua equipe de expedição contou dezenas de esqueletos. No entanto, devido à instabilidade civil na região central do Saara, as respostas para esse novo mistério teriam que esperar mais 5 anos. Em 2011, a equipe de Sereno revisitou o local de sepultamento, agora conhecido como Gubeiro, e encontrou mais de 200 túmulos. Entre os restos humanos, havia um homem enterrado com a cabeça dentro de um recipiente de cerâmica, outro estava sentado em uma concha de tartaruga, uma menina de 10 anos com um bracelete de osso de hipopótamo foi encontrada, juntamente com o esqueleto de uma mulher abraçando 2 de seus filhos, além de armas, cerâmicas e outras ferramentas feitas pelo homem. Restos de animais aquáticos, como tartarugas, peixes e hipopótamos, estavam espalhados pelo local de sepultamento, indicando que o Saara provavelmente era rico em água e plantas durante esse período. Acredita-se agora que os restos humanos pertencem a 2 civilizações separadas, a Sifiana e a Tenariana, que estavam separadas por milhares de anos no tempo, mas os mortos foram praticamente enterrados lado a lado, apenas acres de distância no espaço. A civilização sifiana viveu na região por volta de 8.000 a.C., com crânios mais escuros que os do povo tenariano, órbitas oculares muito maiores e ossos mais densos e rígidos. Acredita-se que desapareceram da região após apenas 1.500 anos. Prevê-se que a civilização tenariana não tenha tido seu início até aproximadamente 5.500 a.C., 1000 anos após a extinção da raça sifiana. No entanto, eles duraram 2.500 anos, chegando ao fim por volta de 3.000 a 2.500 a.C., quando o antigo Saara verde e úmido começou a secar,
tornando-se o deserto que conhecemos hoje. A desertificação do Saara é considerada a maior mudança climática desde a Era do Gelo. Em 2008, paleontologistas Nizar Ibrahim da University College Dublin e Dr. Dave Martell da University of Portsmouth, Inglaterra, descobriram duas novas espécies de dinossauros sob as camas de Quinquim, sudeste de Marrocos, perto da fronteira com a Argélia. Acredita-se que uma seja um pterossauro ou réptil voador, identificado por um fragmento de bico, e a outra seja um sauropode ou dinossauro de pescoço longo e cauda longa, identificado por um osso de 3 pés, indicando que a criatura tinha 65 pés ou 20 metros de comprimento. Ambos os dinossauros foram considerados espécies recém-descobertas e acredita-se que tenham vagado pelo Saara há cerca de 100 milhões de anos. No entanto, um osso de sauropode foi o que tornou o nome de Ibrahim conhecido na paleontologia mundial. A expedição, composta por 7 membros liderados por Ibrahim, envolveu uma viagem de Land Rover de 5.000 milhas pelas montanhas Atlas, tornando a jornada especialmente complicada devido à chuva intensa e rios inundados. Com um osso grande demais para seu método de transporte, eles até tiveram que recorrer a uma maca improvisada de madeira para carregar o osso gigante pelas encostas das montanhas. Os restos enormes do sauropode foram identificados como pertencentes aos spinosaurus. Ibrahim e sua equipe não foram os primeiros a encontrar os restos dessa criatura. Em 1915, fragmentos foram encontrados no Egito pelo paleontólogo alemão Ernst Stromer. No entanto, alguns dos restos que ele possuía foram perdidos ou destruídos na Segunda Guerra Mundial, o que significa que os restos encontrados na expedição de 2008 são atualmente os únicos restos de spinosaurus disponíveis para o mundo moderno. Os restos parciais dos spinosaurus foram posteriormente usados para recriar uma versão completa da vida da criatura em 2014, quando o Spinosaurus foi finalmente exibido para o mundo pela National Geographic. Uma camada adicional de tempo escondida sob as areias do Saara foi trazida à luz em 2015, quando um satélite japonês de observação da Terra avistou os restos de um grande rio antigo em Mauritânia, a oeste do Saara. Parece estender-se por 500 quilômetros ou pouco mais de 300 milhas da costa e, se estivesse funcionando hoje, seria o 12º maior rio do mundo. Sua fonte parece estar nas Montanhas Ogar, também conhecidas como Montanhas Arragar, localizadas no sul da Argélia. Acredita-se que a água tenha fluído através do rio para o mar há 5.000 anos, aproximadamente na mesma época em que a civilização sifiana desapareceu na região. Acredita-se que o antigo rio tenha ajudado a alimentar o Cânion Capeto Mauritano, um enorme cânion subaquático que se estende ao largo da costa de Mauritânia em águas com mais de 3 quilômetros de profundidade. A próxima descoberta nos leva de volta ao ano de 1902 e personifica o significado do tempo profundo. Nós, humanos de hoje, conhecemos o deserto egípcio apenas como uma paisagem árida sem sinais de vida marinha. No entanto, como nosso caso anterior nos conta, o Saara foi uma vez lar de grandes rios. A ideia de que, em tempos antigos, grandes partes do deserto do Saara eram, na verdade, oceanos tão profundos e escuros quanto os oceanos que conhecemos hoje, é quase inconcebível. Mas em 1902, a 93 milhas a sudoeste do Cairo, um grupo de esqueletos de baleias pré-históricas foi desenterrado, agora uma atração turística conhecida como Vale dos Poços, ou Wadi Al-Hitan. Este local ostenta uma coleção de criaturas marinhas fossilizadas, bem como os próprios poços. Em uma parte do Saara que, há 15 milhões de anos, estava coberta pelo oceano, o antigo oceano é conhecido como Mar Tétis, ocupava o espaço entre a África e a Ásia antes de recuar e a Terra se fundir. Acredita-se que os poços antigos sejam de uma espécie extinta e são os exemplos mais antigos já encontrados. O maior dos esqueletos encontrados em Wadi Al-Hitan tem 66 pés de comprimento ou 21 metros. O que é ainda mais incrível sobre essa descoberta e um fato que lança luz considerável sobre a evolução das baleias é que esses restos pré-históricos de baleias tinham pernas, com ossos dos dedos intactos. Apesar de a descoberta ter sido feita em 1902, a área não foi preservada como atração turística até a década de 1980, principalmente devido à dificuldade de acesso à região. Isso é tudo por agora. Mais uma vez, por favor, inscreva-se se gostou do que faço, e nos vemos em breve.